Pronto. Gente, bom dia mais uma vez. Então, como eu falei para vocês, a gente vai hoje fazer as correções. É bem rápido. Deixa eu ver se aqui. Então, é bem rápido. A primeira correção vai ser sobre a disciplina da auditoria e controladoria, sobre nossa atividade. Então, só alternativas, né? Para você assinalar a alternativa A, B, C, D. E aí, a primeira questão diz o seguinte: assinala a afirmativa correta sobre a diferença entre auditoria interna e auditoria externa. Então, vocês lembram da aula, o que é que eu falei sobre a auditoria interna e a auditoria externa? E aí eu perguntei, né? A letra A diz o seguinte: o auditor externo possui autonomia. Mais difícil. A mais difícil, acha eu? Foi essa daí. Pronto, a resposta correta é a letra B, que diz o seguinte: o auditor externo o auditor externo é empregado da empresa, o auditor interno é contratado. Né? Então. Eu errei essa daí. Errou? Eu coloquei letra C. Pronto, já é a letra B. Tá certo? Tá dando um erro aqui nessa gravação. Não, tá certo. Então, vamos lá. E a segunda questão diz o seguinte: o atributo que descreve uma postura crítica. O atributo que descreve uma postura crítica do auditor, que inclui questionamento, avaliação detalhada, atento para as condições que possam indicar erros ou fraudes que levam a uma possível distorção, refere-se à neutralidade ou à imparcialidade do profissional. Eu expliquei para vocês que toda auditoria, todo auditor, ele tem que ser neutro e tem que ser imparcial diante dos resultados que ele possivelmente pode buscar, que ele vai chegar no resultado que ele vai buscar. Então, ele tem que ser neutro e tem que ser imparcial. Né? Então, está óbvia a resposta, letra B. E a terceira questão é o seguinte: acertou? Ao fazer o planejamento, o auditor deverá definir os objetivos, o escopo e a metodologia para alcançá-los, levando em consideração os seguintes pontos. Marca a alternativa correta. Então, os seguintes pontos são: letra A importância e a necessidade dos usuários potenciais dos relatórios de auditoria e a compreensão do programa que será auditado, isso é óbvio, então está correto. Né? Letra B, os controles administrativos e os critérios necessários para avaliação, assuntos sujeitos à auditoria, também está correto. Né? E letra C, o número de pessoas suficiente para efetuar a auditoria e um plano escrito para a auditoria. Então, tudo isso aí, de acordo com a nossa aula, está correto. Então, a alternativa correta é a letra D, desculpa, né? Quarta questão. Outro motivo que leva uma empresa a contratar um auditor externo é o seguinte. Aí, vou começar das erradas, né? Letra D. Para uma reorganização administrativa está errado. Para melhorar o processo de produção também está errado, né? Porque a auditoria não trabalha apenas o processo de produção. Imposição de um fornecedor para fiscalizar a compra de matéria-prima, nada a ver uma coisa com a outra. Né? E a letra A, que era a letra correta, para detectar todas as irregularidades ocorridas. Tá certo? Então, a alternativa correta é a letra A. Então, qual é a alternativa correta que leva uma empresa, que é um motivo para a empresa contratar um auditor externo? É detectar todas as irregularidades ocorridas. Porque, na verdade, essa pessoa de fora, esse auditor externo, ele não vai ter nenhuma correlação, nenhuma relação com a empresa. E aí, quando não se tem nenhuma relação com a empresa, ele começa a vir mais para essa segunda questão, para a neutralidade do profissional, para a imparcialidade do profissional, entendeu? Então, por isso que é melhor, assim, é melhor não, né? Muitas empresas preferem contratar os auditores externos. Até mesmo porque, não tem, como eu disse, não tem nenhuma relação com a empresa. Tá certo? Nossa segunda atividade é sobre dúvidas, gente, nessa da auditoria? Não. Não? Nossa segunda atividade é de finanças públicas. Né? Então, a primeira questão que eu perguntei a vocês, qual a função que tem intervenção do Estado na economia? Né? Quais as funções, desculpa. E as funções são alocativa e redistributiva e estabilizadora. Todo mundo acertou? Acertei. Pronto. Aí a função alocativa que visa, sobretudo, corrigir as falhas do mercado, né, como a gente já viu na aula. As funções redistributivas, que são por meio dessa, né, que gera da receita e da despesa orçamentária, que pode redistribuir a renda na economia. Né, depois eu vou mandar o PDF para vocês.
E a função estabilizadora, que é aquela política fiscal, que expressa um orçamento de impacto, como nas rendas, nos preços. Então, tudo isso aí é uma função estabilizadora que gera esse impacto na política fiscal monetária. Tá certo? Então, essa é a primeira questão, né? Quais são as funções que tem intervenção do Estado na economia? Alocativa, redistributiva e estabilizadora. Né? E a segunda questão, o que é orçamento público? Eu vou perguntar a vocês o que é orçamento público. Então, orçamento público nada mais é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê as arrecadações de receitas, a realização de despesas para o período de um ano e o Poder Legislativo os autoriza. Isso é orçamento público. As despesas devem ser iguais às suas receitas para atender o princípio do equilíbrio orçamentário. Então, o orçamento é justamente isso. É prever as receitas e as despesas em um determinado período, né, para que o Poder Legislativo autorize essa execução. Isso é, basicamente, o que seria orçamento público. Né? A terceira questão. Tu colocou qual, Lijane? Abre aqui, viu? Na segunda, ela tá falando. Na segunda, eu coloquei instrumento de planejamento e execução das finanças públicas, tá certo? Não, tá certo. Tá certo, não tá errado, não. Você pode ver que tem a ver com a resposta que eu coloquei, né? É o planejamento e execução de finanças públicas. Isso é orçamento público. Tá bom? Vamos lá agora para a terceira questão. Aqui tá chovendo, é muito, viu? Terceira questão. Qual a atividade fiscal... Aqui também tá chovendo. Tu levantou a mão, Gleiciane? Pode falar. Não, eu tô falando que aqui também tá chovendo. Qual a atividade fiscal do Estado? A terceira questão, qual a atividade fiscal do Estado? Obter políticas tributárias e aplicar políticas orçamentárias. A atividade fiscal básica do Estado é isso. Né? Obter e aplicar as políticas tributárias, né? Que é a questão do orçamento público, e aplicar as políticas orçamentárias, aplicar o dinheiro público. Né, onde eu vou arrecadar o dinheiro e aplicar o dinheiro público através de diversas formas que pode se trabalhar essa política orçamentária, essa política fiscal do Estado, essa aplicação na saúde, na educação e por aí vai. E obter a política tributária, que é através dos tributos, né, que o Estado, quando eu falo do Estado, eu não estou falando do Estado da gente, estou falando do Estado como um todo, Brasil, né? Aplicar buscar através das políticas tributárias, né, como eu falei, e aplicar, arrecada o dinheiro e aplica o dinheiro para o povo. Então, essa é a atividade fiscal do Estado. Né? A quarta questão diz o seguinte: acerca das finanças públicas, julgo os itens a seguir. A intervenção indireta do governo no processo produtivo não gera impacto no que se refere à formação dos preços relativos na economia. Está errado. Acho que todo mundo acertou, pelo menos os que me enviaram acertou essa questão. A quinta questão diz o seguinte: a respeito do orçamento público, julgo os itens que se seguem. O orçamento público, como instrumento de política de estabilização, visa promover o equilíbrio econômico com a mudança nas receitas e nas despesas. Isso aqui está correto. Se você observar, Edjane, essa quinta questão aqui, né, está relacionado tanto à resposta que eu coloquei quanto à sua. Concorda comigo? A respeito do orçamento público, o orçamento público como instrumento de política de estabilização visa promover o equilíbrio econômico com mudanças na receita e na despesa. Isso aqui está correto. Então, está relacionado tanto à sua resposta quanto à que eu coloquei. Tá bom? E a outra questão, né, a última questão, sobre plano de negócio, né? Eu perguntei a vocês. Agora, gente, eu queria que a gente realmente, vocês entendessem bem direitinho essa questão do plano de negócio, que é importante que a gente vai executar um. Então, vocês sabem que eu falei para vocês que ao final do semestre, né, a gente vai ter que elaborar um plano de negócio. Essa vai ser a nossa avaliação final da disciplina de plano de negócio. E aí, o que é que eu fiz com vocês? Como falei na aula de explicação de conteúdo. Eu vou pegar os 6 passos do plano de negócio, a cada aula eu vou explicar um passo.
Então, a gente está no primeiro passo, né? Então, quais são os 6 passos do plano de negócio? Perguntei logo aqui, né? Quais são os 6 passos para elaborar o plano de negócio? 1, definição do negócio com uma proposta de valor e posicionamento, cliente e mercado. Então, esse é o primeiro passo, que foi a aula que a gente teve, do passo 1. 2, plano de marketing, a gente vai estudar um plano de marketing, como é que funciona os 4 P's, os 4 C's, os 4 A's, o composto mercadológico, a aplicação desse plano de marketing na empresa e no negócio, né? Como é que vai funcionar esse plano de marketing no plano de negócio, por aí vai, né? O plano operacional e pessoal é 2S. O plano operacional e de pessoal, ou seja, quantas pessoas a empresa vai precisar ter para abrir seu negócio, em cada área, quantas pessoas, plano de recursos humanos, é praticamente isso, né? O plano financeiro é o 4º passo do plano de negócio, e aí vocês vão saber de qual é salteado, já sabem que a gente estuda muito gestão financeira, né? E o 5º plano, que é a análise da viabilidade econômica e financeira e empresarial da empresa. Então, não adianta simplesmente fazer o plano de negócio, a gente tem que saber se realmente essa empresa tem viabilidade de se manter, né, de se criar, de se constituir, de se embasar. E o 6º, que é o formato do plano, formatando o plano. Que é de como a gente vai, de como estruturar esse plano. Então, se vocês observarem, o plano de negócio ele engloba, né, a administração como um todo. Então, você precisa saber de todas as áreas da administração para poder executar o plano de negócio. Ah, eu preciso ser expert? Não, você não precisa ser expert na ação, mas você precisa entender de determinadas áreas. E aí, a gente vai entender como é que funciona o mercado, como é que faz o plano de marketing, como é que faz o plano financeiro, analisar se o que a gente fez tem viabilidade e depois colocar em prática, que é o formato do plano. Então, esses são os 6 passos do plano de negócio. Tá certo? Segunda questão. O que você entendeu sobre posicionamento de mercado? Isso aí é uma questão que é muito aberta, né? Quando eu pergunto a vocês o que vocês entenderam, então estou deixando aberto para vocês me dizerem de fato o que vocês conseguiram compreender sobre determinado fato, né? No caso, sobre posicionamento de mercado. Então, o que eu coloquei? Um dos aspectos mais críticos do posicionamento é ser capaz de avaliar produtos objetivamente e observar como eles são vistos pelos clientes. Posicionamento é aquilo que provoca na mente do cliente potencial, o que os clientes pensam a respeito do seu produto. Para eles, você é uma empresa de quê? Né? Então, o que é posicionamento? Posicionamento, gente, é quando a própria empresa, né, o próprio produto daquela empresa, ele já está agregado na mente do cliente em potencial. É aquela coisa. Porque é que o sabão em pó Omo, ele é um sabão em pó posicionado no mercado. Porque um foi que criou que não existe sabão em pó, existe sabão Omo. Né? Às vezes, muita gente... Hoje já mudou muito isso, mas antigamente as pessoas iam no mercado e para comprar sabão em pó, pedia sabão Omo. Para comprar lã de aço, pedia Bombril. Na verdade? Então, assim, são essas coisas que são esse tipo de mentalidade do consumidor que faz com que a empresa seja posicionada no mercado. Ou seja, ela está dentro da vida e da rotina do meu consumidor. Isso é se posicionar no mercado, é você saber, você ter um espaço, né, na vida e no cotidiano do consumidor. Entendido? Entendido? Entendido. Sim ou não? Não é interessante? É interessante. E aí, gente, na terceira questão, eu perguntei quais são as principais perspectivas na construção, na construção do plano de negócio. As 4 perspectivas são negócio, cliente, operação e financeiro. Essas são as 4 principais perspectivas na construção de um plano de negócio. Então, o que é negócio? Qual é o negócio da empresa, para quem é que essa empresa está sendo criada, como a empresa deve conhecer as características, as dificuldades, as barreiras de inserção no comércio, na estrutura, né, no ambiente em que ela vai estar inserida. Então, tudo isso
perspectivas futuras, os concorrentes que possivelmente pode ter. Então, é conhecer o negócio como um todo. Essa é a primeira perspectiva. A segunda perspectiva é o cliente. É conhecer que, de fato, o cliente está necessitando. Às vezes, gente, existe um estudo no marketing que a gente estuda qual é a perspectiva, qual é, de fato, a necessidade do cliente e o que é que ele precisa. Às vezes ele precisa de sei lá, de um sabonete. Ele precisa de um sabonete. Essa é a necessidade dele, mas existem vários tipos de sabonete, Natura, Boticário, para lá, não sei o quê. Em vários tipos de empresas que tem um sabonete, que vende o sabonete. Então, essa é a necessidade do cliente, o que é que ele pode comprar. Então, é onde a gente vai começar a entender que a empresa precisa se posicionar. Quando ele pensar numa necessidade de sabonete, vamos entender qual é o tipo de sabonete que ele quer. Tá certo? Operação, montar toda a estrutura operacional, né? A gente está aqui, montar toda a estrutura operacional da empresa, com os recursos, com estrutura física, com pessoas, com a organização, com área, com computador. Então, é a operacionalidade da empresa, né? Com o papel de escritório, com a caneta, com tudo. Né? Tudo que se pensar que precisa-se para operacionalizar a empresa. E, obviamente, a financeira, que é levantar todo o custo da operação mensal e anual, fazer todo o processo financeiro. Toda análise financeira, projetar o risco e retorno, projetar a rentabilidade, a lucratividade daquele negócio naquele período, como é que vai ser feito o fluxo de caixa, se vai ser através de caixa A, de caixa B, se vai ser através de como é que vai ser o fechamento de caixa, como é que diz? Sistemas de informática para gerenciar melhor o caixa, a empresa. Então, por aí vai. Inúmeras coisas a gente faz nessa estrutura financeira. Então, sem o financeiro fica complicado de uma empresa conseguir se manter e se posicionar no mercado. Não é verdade? E, por último, a quarta e última questão, né, do plano de negócio, eu perguntei qual a importância da análise econômica para o plano de negócio. Então, o que é economia? O empreendedor, ao se lançar na iniciativa empresarial, né, deverá entender da dinâmica da economia do seu país. Então, não se justifica, gente, um empreendedor, uma pessoa que tem interesse de montar um negócio, de montar uma empresa, de montar um empreendimento, esse empreendedor ser leigo na questão econômica, na inflação, no poder de compra do consumidor, na moeda. Então, não pode ser leigo nesse momento. A gente tem que estudar como é que funciona a economia do país. Como o seu negócio é afetado pelas condições econômicas de mercado, um ambiente econômico saudável é a condição básica para estimular investimentos na criação de empresa. O governo tem um papel fundamental nesse processo, por ser um importante agente de controle e regulamentação dos mercados. E também um agente fornecedor de desenvolvimento da economia. Então, a gente tem que entender muito, porque aqui, hoje, entendemos hoje. Hoje, a gente está em uma situação econômica, né? Em uma conjuntura econômica, inviável. Pode falar, Guilherme. Guilherme não, Milton. Ei, Jair, sobre esse negócio de microempreendedor, vender, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu comecei a estudar eletrônica e aí eu desenvolvi alguns projetos que eu posso até realmente vender, entendeu? Esse tipo de coisa. Depois eu podia entrar em contato contigo no PV para falar mais sobre isso. Pode sim, toda hora. Eu vi tu postando, é bem interessante o projeto eletrônico. Aí tu queria vender, né? Eu tenho alguns projetos que são realmente para vender. Show de bola. Acabou, então, pode sim, fala comigo. Como é, Gleciano? Acabou a aula já? Não, peraí. Não, peraí. E aí, gente, quando não se admite, né, um empreendedor tentar abrir um negócio quando não se tem não se tem conhecimento sobre a economia e sobre os agentes econômicos que podem influenciar no negócio dele. Tá certo? Dúvidas? Eu vou parar de gravar aqui e a gente tira dúvidas para diminuir o tempo de gravação.